Salve, salve família Tricolor, de volta aqui para mais um vídeo do canal Tricolorizando. Dessa vez estou aqui sozinho hoje, o Gabriel não pôde participar, para poder falar desse São Paulo e Santo André aí, que acabou de terminar 1 a 0 para o São Paulo, lá em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, se não me engano o nome do estádio. Assim, uma atuação que seria muito ruim, acho que teriam muitas outras críticas se o jogo tivesse acabado em 0 a 0. Mas o São Paulo foi salvo no final do jogo, com um gol do Alan Franco de cabeça, o zagueiro argentino, o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Fez o gol de cabeça aos 47 do segundo tempo, depois um belo escanteio do Wellington Rato, que entrou muito bem no segundo tempo e para mim tem sido o melhor jogador do São Paulo no ano até agora. E mascarou um pouquinho essa atuação ruim do São Paulo. O Rogério fez algumas mexidas no time, comparado à equipe que jogou contra o Corinthians, né? Hoje o São Paulo, eu não sei se a intenção foi poupar ou se a intenção foi simplesmente mudar o time um pouco. O Caleri não foi relacionado, por exemplo. O Arboleda tá machucado aí, vai ficar um tempo fora também. E a gente tá com 3 zagueiros, né? A gente tem Alan Franco, Beraldo e tem o Belém, que é da base, que tá no banco. E então, por enquanto, a zaga vai ser Alan Franco e Beraldo. O Beraldo, que pra mim tem feito ótimos jogos, esses jogos que ele jogou esse ano pelo menos. É um cara que parece ter muito potencial, então acho que vale a pena a gente ficar de olho aí. Mas, enfim, o Rogério fez essas mexidas, promoveu a estreia do Erisson, que chegou essa semana aí agora, que é uma contratação interessante ao meu ver. Eu acho que ele não fez uma partida tão boa hoje, mas também estava estreando, mal teve tempo para treinar, estava cansado também no final do jogo. Mas eu acho uma contratação interessante, acho que tem características parecidas com a do Caleri, e eu acho que vai ser um cara bom pra gente ter no elenco quando o Caleri não jogar, como foi hoje, ou quando precisar fazer alguma alteração, enfim. Enfim, ele estreou, o Caio Paulista jogou ali pela ponta direita, o Pedrinho começou como titular na esquerda, o Gabriel Neves estreou na temporada e fez um bom jogo. O Gabriel Neves, não me surpreende ele fazer um bom jogo, porque ele é um bom jogador, mas que com toda essa questão dos estrangeiros, que é de uma incompetência gigantesca dessa diretoria de São Paulo, que não se atentou a isso em momento nenhum. A gente espera que a CBF mude isso agora, né, que aumente o limite de estrangeiros de 5 para 7, mas sabendo que tinha esse limite e mesmo assim fizeram todas as contratações de estrangeiro, tá atrapalhando a equipe, porque tem jogador bom que tá tendo que ficar de fora. Mas enfim. E tiveram essas mudanças e o time não jogou bem, a realidade é essa. O São Paulo, ele tem muito volume de jogo, todas as partidas praticamente. O São Paulo dificilmente é uma equipe que joga menos com a bola do que o adversário. Hoje mesmo o São Paulo teve 73% de posse de bola. Assim, o São Paulo ele consegue controlar o jogo do início ao fim, na grande maioria dos jogos que ele enfrenta essas equipes menores do campeonato. Mas ele tem uma dificuldade de criação muito grande, dificuldade para finalizar. Para finalizar nem se fala também, porque às vezes consegue criar uma jogada, mesmo que aos trancos e barrancos, e chega para finalizar, faz igual o Nestor fez hoje numa oportunidade que ele teve. Na jogada que o São Paulo fez muito bem pelo lado esquerdo, o Wellington cruza, o Nestor recebe a bola sozinho dentro da área e ele... Quem assistiu o jogo vai saber, é difícil de explicar o que ele fez. Sozinho dentro da área, ele isola a bola, mas não é que ele isola porque ele deu uma bicuda pra fora, não. Ele isola, assim, inacreditável, não dá pra entender. E aí logo em seguida ele sai, entra o Galopo, que jogou pouco tempo hoje, enfim. Merece mais chances, mas tem muitas questões aí que fazem ele não jogar. E o São Paulo tem muita dificuldade para criar jogadas, muita dificuldade para fazer gols, e eu acho que isso tem sido o principal ponto talvez dessa temporada até aqui. Tirando o jogo contra a Portuguesa, que a gente jogou com equipe titular, né, fez 4 a 1 e tal. Todos os outros jogos o São Paulo tem muita dificuldade de fazer gol. Contra o Ituano foi assim, contra o Corinthians foi assim, contra o Corinthians faltou sorte pro São Paulo também, porque o São Paulo mereceu até sair com empate pelo que fez no segundo tempo. Contra o Palmeiras foi um bom jogo, assim, pau a pau, mas o São Paulo também não teve chance. Enfim, então o São Paulo não tem feito, contra o Ferroviária jogou bem até, mas o São Paulo não tem feito bons jogos nessa questão de criação de jogadas, enfim. O São Paulo hoje, por exemplo, assim, acho que você conta nos dedos quantas vezes o goleiro do Santo André fez uma defesa. Ele fez uma defesa no lance anterior do gol do São Paulo aos 47 do segundo tempo, que o Luciano sai cara a cara ali depois da jogada do Wellington Rato. O Luciano domina, a bola acaba caindo no pé direito dele, ele finaliza um chute meio mascado, meio fraco ali, mas ele estava de frente pro goleiro, e o goleiro faz uma defesa com o pé inacreditável, assim.
E no escanteio, no cruzamento do Rato, o gol do Alan Franco de cabeça. E é isso, assim, 3 pontos, uma vitória importante, vitória sempre bem-vinda, né? Não tem... Ganhando o jogo tá bom, mas quesito de atuação, o São Paulo precisa melhorar bastante. Não foi um bom jogo. Contra as equipes menores você vai acabar se safando, porque o Santo André é uma equipe fraca, com todo respeito. E você acaba conseguindo se safar, porque o adversário fornece pouco perigo também. Mas é isso, o São Paulo precisa melhorar muito. Isso já estava meio claro depois do jogo contra o Corinthians. Hoje acho que ficou mais claro ainda, porque o São Paulo precisa melhorar bastante nesse quesito de criação de jogadas. Precisa ter um cara ali no meio que consiga criar essas jogadas. O Luciano fez um bom jogo hoje também. Acho que ele tem conseguido jogar melhor ali naquela posição, na nova posição dele, que não é tão nova, porque ele já tem essas características, ele já fazia isso antes, mas agora ele tem uma responsabilidade ainda maior, por ele ser o camisa 10, o meia, né? Então, precisa ter esse cara pelo meio. E eu acho que, assim, falando tecnicamente mesmo, o São Paulo tem muitos erros técnicos, muitos erros bobos de passe, de fundamento às vezes, sabe? Que tem irritado muito. O São Paulo não vai bem em muitos desses quesitos. E não tem muitos destaques individuais também. Hoje, por exemplo, esse é um jogo que na transmissão estavam falando, pô, quem vai ser o craque do jogo? Pelo amor de Deus, não dá pra escolher ninguém. Assim, o Luciano ia ser porque ele foi participativo do jogo e tal. E acabou que sendo o Alan Franco porque ele fez o gol no final do jogo, entendeu? Então, se fosse para dar o craque do jogo pra alguém, ia ser pra torcida do São Paulo, que encheu o setor de visitante lá no estádio de Santo André. Deu show, apoiou do início ao fim, que isso a torcida do São Paulo tem feito sempre, né? Igual no Morumbi, agora todo jogo é 40 mil pessoas. Tinha gente comemorando aí o recorde de público deles no século XXI, que é um negócio que o São Paulo põe no estádio aí quase todo domingo agora. E tinha gente comemorando aí, né? Porque não tem essa capacidade. E, enfim, se fosse para escolher alguém, teria que ser a torcida do São Paulo, mas teve alguns jogadores que fizeram partidas melhores. O Orejuela fez um bom jogo, mesmo sendo muito criticado nesses últimos jogos aí. E eu acho que realmente assim não tem tanto clima para ele jogar mais no São Paulo. O Natan tá para voltar e o Liseiro vai pro Curitiba. Acho ok, o Liseiro não é um cara que eu acho que não sei se também se vai jogar mais pelo São Paulo, assim. Acho que é um jogador interessante, não é um jogador que eu acho ruim, mas que eu acho que dificilmente teria espaço novamente. E o Natan precisava voltar porque é um bom jogador, o São Paulo emprestou ele a preço de, assim, quase ia vender ele pro Curitiba por preço de banana, e ele vai voltar agora. E eu acho que dificilmente o Orejuela vai jogar, hoje ele jogou, provavelmente porque o Natan ainda não voltou. Mas ele fez um bom jogo, salvou o São Paulo em um ou dois lances ali. Um no primeiro tempo que o Gerson Magrão do Santo André ia sair cara a cara com o Rafael, ele chega pra tirar. E eu acho que vale destacar o bom jogo dele, vale destacar o jogo do Gabriel Neves, que acho que conseguiu distribuir bem o jogo, fazendo vários lançamentos, daquele jeito que a gente já viu no ano passado, né? O Gabriel Neves é bom jogador, infelizmente ele está sendo vítima dessa questão dos estrangeiros aí. Estão até falando que São Paulo pode negociar ele, que eu acho que é uma burrice absurda, mais uma da diretoria, porque se sabia que não ia contar com o cara, não teria por que ter comprado ele como o São Paulo fez no começo da temporada. O São Paulo não vai conseguir o mesmo valor que teve que desembolsar para contratar ele, que foi 9 milhões. E aí vai perder um bom jogador por incompetência da diretoria. Se fosse esse caso, não era nem para ter contratado o cara, porque não teria gastado dinheiro. Mas espero que isso não seja verdade, que ele consiga ter mais espaço aí, ainda mais se aumentar essa questão dos estrangeiros também, que pode acabar dando mais espaço para ele. E o Wellington Rato, que começou no banco hoje, depois entrou no segundo tempo, ele e o David entraram no lugar do Caio Paulista e do Pedrinho. Depois eu vou falar a escalação melhor, né, que é para identificar. Mas o Wellington Rato, para mim, tem sido o melhor jogador do São Paulo no ano, disparado. Ele cria jogadas, ele tem personalidade, ele aparece para jogar, ele finaliza. Ele tem conseguido fazer coisas que o São Paulo, a grande maioria dos jogadores pelo menos, não tem conseguido. Os escanteios dele são muito bem batidos, tanto que o São Paulo... A gente falava isso no ano passado, eu e o Gabriel aqui nos vídeos, que o São Paulo dificilmente fazia um gol de escanteio, um gol de bola parada. E só nesses últimos jogos aí já teve 2, com cruzamentos do Wellington Rato. Teve um pro Luciano, se eu não me engano, contra a Portuguesa. Teve um hoje, esse do final do jogo. E o São Paulo faltava isso, um cara de bola parada, e o Wellington Rato tem sido esse cara, tem feito bons cruzamentos nos escanteios e atuado bem, no geral, assim. Ele entrou muito bem hoje, deu vários passes decisivos, passes que geraram perigo
no ataque do São Paulo. E eu acho que ele tem sido o principal jogador, talvez a melhor contratação do São Paulo até agora. Tem ido muito bem o Wellington Rato, titular, eu acho que isso aí não tem nem dúvida mais ali do lado direito, com certeza é ele. Pelas boas atuações que ele tem tido, hoje mais uma. E eu acho que é isso. No geral, né, a escalação do São Paulo foi com o Rafael no gol, que foi pouco exigido de novo. O Rafael tem sido pouco exigido nos jogos que ele jogou até agora, que foram todos, né, na verdade. Mas acho que não teve culpa em nenhum dos gols que levou. Hoje também foi pouco exigido. Na lateral direita, o Orejuela, que eu já falei, acho que fez uma boa partida, mas acho que não tem mais clima para jogar. Alan Franco e Beraldo. O Alan Franco eu achei que não estava fazendo um bom jogo. O Alan Franco fez o gol no final, né, acabou sendo coroado aí, deu a vitória pro São Paulo. Mas eu achei ele um pouco displicente, um pouco precisa chegar mais justo nas divididas. Contra o Corinthians já teve esse problema, que teve o gol do Roger Guedes, que ele não matou a jogada, e hoje eu achei que ele fez muita coisa parecida. Mas eu acho que ele mostra uma certa qualidade, eu acho que ele é um cara bom de saída de bola, ele é um cara que sobe bem de cabeça, mesmo sendo baixo, né, pra estatura de zagueiro, assim. Ele ganhou hoje, nos escanteios, cruzamentos, umas 2, 3 bolas, incluindo a do gol, que ele cabeceou muito bem. Então ele mostra qualidade, mas eu acho que ele precisa ser um pouco mais firme, um zagueiro um pouco mais estilo Arboleda, mais estilo Ferrarese, sabe? Enfim, que é o cara que chega mais junto. O Beraldo também não tem tanto essa característica, mas ele é um jogador muito bom ele é classudo, é um zagueiro classudo. Ele sabe sair jogando bem, ele não tem tanta força física se comparado a outros zagueiros, por exemplo, mas ele é um cara que se coloca bem, tem velocidade, e é jovem, né? Então é um cara que tem muito potencial e fez mais um bom jogo hoje. Na esquerda foi o Wellington, que foi participativo. O Wellington sempre só que eu acho que ele peca muito também em coisa de fundamento, às vezes passes, cruzamentos que ele erra muito. Eu acho que se o Wellington melhorar nisso, eu acho que ele tem tudo para ser um baita lateral, mas ele erra muito nessas questões. E eu acho que ele é isso que faz a torcida ter um pouco de dúvida ainda sobre ele, talvez. Mas eu achei que ele foi bem no jogo. Talvez, como eu falei, precisa melhorar muito na forma como ele finaliza as jogadas. No meio, o Gabriel Neves, que eu já falei. O Nestor, que pra mim, eu gosto do Nestor, tem qualidade. Eu acho que é um dos melhores dessa safra de Cotia aí, dos últimos que subiram. É um dos melhores, tem mais qualidade técnica. Mas eu acho que ele tá precisando pegar um banco. Tá precisando pegar um banquinho, porque tem, assim, é muita displicência em alguns momentos. É um cara que não consegue dividir no meio de campo. É um cara que talvez mais consiga criar jogadas por ser diferenciado nessa questão do passe. Mas eu acho que não tem feito bons jogos. Hoje também não fez. Saiu para entrar o Galo, a torcida comemorou quando o Galo entrou. Enfim, eu acho que precisa melhorar muito e talvez ir para o banco é uma opção. O Luciano, que acho que foi bem no jogo, teve chance de fazer o gol no final, acabou perdendo e logo em seguida saiu o gol. Mas também acho que tem melhorado nessa função de 10, acho que não pode ficar fora do time, ele tem que jogar. E ele tem melhorado, os primeiros 2 jogos dele não foram bons e acho que agora ele tá se habituando mais ali à posição. Fez 2 gols já, né? Fez contra a Portuguesa, fez contra o Corinthians, então acho que isso eleva um pouco a confiança do cara. Foi o Caio Paulista na direita, o Pedrinho na esquerda, achei que os dois foram apagados, assim. O Pedrinho tem características que eu gosto, que é um cara driblador, que vai pra cima, mas acho que ele tá precisando se soltar um pouco mais ainda, apresentar um pouco mais. E o Caio Paulista, eu acho que é um jogador, não sei ainda, pra falar a verdade. Não gostei do jogo dele, acho que é um pouco displicente também, meio afobado, mas pode ser interessante por poder jogar em várias posições. E o Erisson na frente, que, como eu falei, foi apagado, finalizou algumas vezes até, e é um jogador de muita força física, é um cara que incomoda, então acho que vai ser interessante. E foi isso. Aí entraram no segundo tempo, o Galopo entrou, o Juan entrou, que apareceu pouco, o Wellington Rato e David, que o David nem, não entrou tão bem quanto o Wellington Rato. E eu acho que foram. E o Mendes também entrou, que não entrou tão bem quanto os jogos que ele já fez, mas enfim. E é isso. Não foi um bom jogo, mas foi o suficiente para vencer o Santo André, que, como eu falei, contra equipes menores assim você vai acabar se safando, você consegue vencer mesmo não jogando tão bem. Mas uma vitória aí, 1-0, fora de casa. E se eu não me engano, o próximo jogo do São Paulo é contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, na quarta. É um jogo complicado, São Paulo sempre tem muita dificuldade de enfrentar o Bragantino lá. O jogo vai ser 7h30, lá na Bia Bichedid, né, no Navizão. E, enfim, o Bragantino não vem tão bem, perdeu alguns jogos aí nesse Paulista já que, né,
perdeu, se não me engano, pro próprio Santo André no último final de semana, perdeu da Portuguesa 3-0, mas é líder do grupo dele, assim como o São Paulo é líder também. São Paulo é líder do grupo dele com 11 pontos, o segundo é a Água Santa com 8. E é um jogo complicado e que o São Paulo precisa jogar melhor do que ele jogou hoje, por exemplo, se quiser vencer. Mas é isso. Não foi uma atuação boa, o São Paulo tem muita coisa a melhorar. O Rogério sabe disso, o Rogério fez caras e bocas lá direto, várias caretas durante o jogo, porque ele vê que também tem hora que não dá, incomoda até ele mesmo, né? E ele sabe disso e eu tenho total fé nele, que ele vai conseguir melhorar esse time, conseguir melhorar o nível de atuação do São Paulo. Mas uma vitória importante aí, 3 pontos que são sempre muito bem-vindos e a gente segue aí, torcida apoiando, e é só assim que o São Paulo vai continuar sendo competitivo como ele foi no ano passado, com o apoio da torcida e com um time que tem uma vontade, isso não dá pra negar. O time de São Paulo, eles têm muito empenho, o São Paulo não desiste até o final do jogo, é um time que mostra vontade, então isso já faz o torcedor querer apoiar um pouco mais também. Mas é isso, vitória importante e nós seguimos aí. Quarta-feira a gente está de volta, depois do jogo de São Paulo contra o Bragantino. Eu espero que com a vitória, um jogo complicado, mas vamos ver aí o que muda, quem que vai jogar na quarta. E é isso, agradecer a galera que tem curtido os vídeos aí, que tem compartilhado, que se inscreveu no canal. Se você está chegando aí agora, deixa seu like, se inscreva no canal também. E ative as notificações aí, comenta aqui embaixo também o que você achou do jogo. E é isso. Siga a gente no Instagram também, que a gente deixa aqui na descrição. E é isso. Quarta-feira a gente tá de volta depois de São Paulo e Bragantino. Valeu e vamos São Paulo.